Estamos de volta aí com o programa Pontuando e hoje nós vamos no site educacional Ecossistemas de Tecnologia e Inovação. Ele é um site aqui que, pelo próprio nome, ele está falando de educação, né? E como o tema é educação, ele está aqui com o título Inteligência Artificial na Educação, Benefícios e Desafios. Olha bem, nós sabemos que a tecnologia sempre traz benefícios, não sei se especificamente na educação, mas esse site aqui está apresentando a inteligência artificial, falando do que conhece, falando dos prós e o contra. Eu estou fazendo essa missiva aqui, baseada nessa matéria, muito principalmente porque nós estamos preocupados com o nosso conhecimento insuficiente da inteligência artificial, inclusive dos próprios desenvolvedores, dos pesquisadores, dos estudiosos, daqueles que criam e geram e tentam colocá-la o mais acessível possível, o mais correta possível, com as respostas mais bem elaboradas, mais corretas, com o máximo de ética. Nós já falamos um pouco de cada uma dessas coisas aqui. Hoje a gente vai falar especificamente de educação. Claro que existem benefícios, né? O simples fato de você conseguir criar modelos e demonstrar coisas é muito interessante. Mas a gente sabe também que existe um certo combate na atualidade em você depender da internet ou do computador, melhor dizendo, para o setor de educação. Por quê? Porque o setor de educação, a educação é uma coisa que depende de tempo. A nossa mente, o nosso corpo e a nossa mente, eles têm um tempo próprio. Se esse tempo vai ser alterado, se o nosso cérebro vai ser acelerado, se a nossa capacidade de informação e formação de histórico, de narrativas, de conhecimento vai ser rápida, acelerado daqui para frente, se nós vamos conseguir ter essa capacidade que hoje seria considerada sobre-humana, isso é uma incógnita. O problema é que no momento atual a nossa tecnologia está muito à frente de nós em termos de velocidade. E a nossa capacidade de decodificação das coisas continua sendo a de um cérebro normal. Normal, dentro que se entende normal atualmente. Então, algumas pessoas são mais rápidas, outras são mais lentas, umas são inteligentes num sentido, outras são muito inteligentes em outro. O fato é que todos nós gozamos de alguma inteligência, e não especificamente medida pelos QIs nem pelos QS, medida por várias capacidades. Inteligência é um tema muito amplo. E a inteligência artificial, como ampla que é também, e muito profunda, porque tem várias camadas de algoritmos, essa inteligência ela pode nos prover de muita informação. Mas a formação que requer detalhe, que requer maturação, que requer maturação do espírito, da própria mente, você domar a sua capacidade de ter foco, a sua capacidade de ganhar um entendimento daquilo, relacionar aquilo com outras coisas, isso não pode e não deve ser rápido, e cada um tem seu tempo. Então, onde que entra a inteligência artificial com a sua rapidez e com o seu sem número de informações? É o que nós vamos ver nessa reportagem. Então vamos começar aqui, ele vai explicar, vai falar de coisas que nós já sabemos. Eu vou respeitar aqui a reportagem. Então ele começa assim: a inteligência artificial, ela, e em especial a IA generativa, está se popularizando rapidamente e transformando diversas áreas da sociedade, inclusive a da educação. Sim, ela tem ação em diversos setores da nossa vida, na educação também. Quais são os benefícios e quais seriam os riscos da inteligência artificial na educação? Tudo que é novo é visto como, às vezes, como uma grande panaceia, uma grande solução para N problemas, e alguns têm uma outra visão, acho que é muito arriscado, que nós estamos perdendo muito. Eu acho que não dá para você radicalizar superficialmente assim, taxando de ótimo ou de muito ruim. Tem que haver
um entendimento. Nós ainda não temos esse entendimento. E esse artigo aqui, ele apenas levanta dúvidas que nós vamos ter daqui para frente e que os educadores, as pessoas, os juristas, né, os representantes legais, as pessoas de cargo que tenham capacidade de chamar técnicos e gente com conhecimento científico para poder legislar sobre isso, para poder parametrizar isso aí, esse trabalho ele será necessário e demorado. O trabalho dos professores e gestores está ameaçado? Talvez esteja, mas se estiver, tem alguns senões aí. Uma máquina que vai te ensinar apenas uma coleção de dados, será que ela vai conseguir estabelecer uma relação entre esses dados? E se ela o fizer, você tem o tempo de maturação? Como é que será a forma como você recebe? Ela vai considerar isso também? Ela vai criar hipóteses? Ela vai formular a maneira de uma intuição, pensar caminhos subjetivos em que você tem a realidade em outros setores? Será que ela vai ter todos esses dados? Porque todas essas conjecturas são conjecturas ligadas, associadas à pesquisa e educação. Como os estudantes devem utilizar as ferramentas como o ChatGPT? Será que elas devem usar o ChatGPT? O ChatGPT já apareceu aí com alguns erros, alguns que não foram erros, mas que reproduziam falácias ou que reproduziam maneirismos sociais que chegavam ao limite até da criminalidade, ou seja, você julgar, você colocar uma relação de coisas desrespeitando etnia, desrespeitando o gênero, se a fala não chega a crime, chega pelo menos a confirmação de uma tendência ancestral da nossa sociedade que nós estamos tentando modificar agora, dando direito a todos, dando direito aos que têm diferença de gênero, aos que têm diferenças econômicas, que têm diferença de etnia, que têm diferença de cosmovisão, de cultura. Quer dizer, o mundo está sendo educado para entender que existe diversidade. Não existe só uma filosofia e todas as outras ficariam ali respeitando aquela ou se transformando, modificando seus padrões para aderir àquela, né? E quanto às novas plataformas de aprendizagem que são dotadas de inteligência artificial, como elas funcionam na prática? Elas ajudam efetivamente? Vamos responder a essas e outras questões ao longo do artigo. Eu presumo que ele, ao longo do artigo, vai fazer tentativas de solução. Não vamos tomar nada como pronto, vamos ser sempre críticos. Eu agradeço aqui a quem confeccionou essa matéria, mas a gente vai ler com olhos de pesquisa. A pesquisa ela não te dá dados certeiros, a pesquisa são dados comparados. Vamos continuar. Então ele começa definindo o que é inteligência, quais mudanças que a inteligência gerou na educação, benefícios, riscos. Em termos de inteligência artificial, a educação precisa ser mais. Exemplos de inteligência artificial, melhores práticas, ChatGPT, aplicativos de rota, plataforma que aprimora, plataformas de gestão escolar, poder da inteligência para a sua escola, ou seja, levá-lo. Bom, vamos lá. O que é inteligência artificial? Aquilo que nós viemos discutindo já há alguns vídeos. Olha, nas palavras do cientista de computação que criou o termo, John McCarthy, inteligência artificial é a ciência de engenharia de produzir sistemas inteligentes. Acho que ficou redundante, né? Embora a ideia de John McCarthy tenha a inteligência artificial em 1962, foi quando ele definiu como essa ideia em 1962, quando criou esse ramo da computação, possa estar aquém do que ela se tornou hoje, o conceito continua o mesmo, ou seja, nós vamos fazer sistemas inteligentes. Como nós consideramos inteligentes a nós próprios, o computador deve imitar a nossa inteligência, mas nós temos, os sistemas devem imitar a nossa inteligência, mas nós temos a plena noção de qual é a nossa inteligência, porque eu, Zé Roberto, tenho para mim que inteligência não é um acúmulo de dados. Você não reage só com os dados que você tem, que você possua, com o seu aprendizado. Aprendizado de fisionomias, aprendizado de emoções, aprendizado de andar na rua, os sons que você ouve, aquilo que está ligado à sua ancestralidade,
os seus atavismos, a sua cultura, tudo isso são fatores que você depreende e conjuga para ter uma opinião sobre a realidade ou para caminhar e decidir a partir disso aí. E você tem educação de parâmetros, as ciências, as linguagens, tudo isso aí para compor você como um ser inteligente, não é isso? Muito bem. Então, inteligência é isso que eu defini? É mais do que isso? E se for isso tudo está dentro da máquina, mais do que isso está dentro da máquina, nós podemos questionar inclusive a palavra inteligência artificial, que o Nicoleles discute. Ele fala que nem é inteligência nem é artificial, mas tem uma autora, Lúcia Senna, que eu estive lendo o livro dela. Ela garante que existe uma inteligência de máquina, uma inteligência artificial. Eu ainda estou no meio do livro, não posso afirmar nada por enquanto. Bom, controvérsias à parte, continuo com a minha pergunta. Nós sabemos exatamente o que é inteligência e sabemos que estamos conseguindo colocá-la na máquina? Ou nós estamos nos perdendo ainda aí para nos acharmos lá na frente e vamos aprender com nossos próprios erros, com aquilo que criamos? Isso se aquilo que criamos não se transformar num monstro incontrolável. Isso aí já seria uma ideia apocalíptica. Vamos prosseguir. Bom, a tecnologia é empregada para fazer máquinas que comportem ou venham a se comportar, o texto aqui ficou errado, como humanos, na realização de atividades manuais, decisões, tomada de decisões, compreensão dos dados apresentados e até a criação de um conteúdo, que seria a inovação mais recente, por exemplo, que você tem no ChatGPT, que é uma coisa interessante, porque aquilo ali é um simulacro, né? Não tem ninguém pensando ali não, aquilo ali é uma junção de coisas e palavras com uma certa coerência, baseada em tudo que a máquina aprendeu ao pesquisar todos nós ao mesmo tempo. E como tudo isso é possível? Olha, simplificando, as máquinas são munidas de dados e programadas para aprender com esses dados, dividindo a informação em camadas, reconhecendo padrões, e essas camadas vão ficando cada vez mais profundas, com algoritmos cada vez mais profundos, definindo padrões. É aí que nós nos perdemos, porque nós não sabemos se nós temos padrões cada vez mais profundos, que são muito parecidos com os algoritmos, e que isso tudo é um aprendizado que nós tivemos ao longo da vida. Será que nada nós trouxemos, nada está no nosso DNA, nada é inato, nada não foi aprendido ainda, mas está em nós, porque isso aí nós não conseguiríamos colocar na máquina. Então nós teríamos um problema de critério de definir inteligência. Muito bem, com o passar dos anos a inteligência artificial foi evoluindo, dando origem a vários tipos de inteligências artificiais. Por exemplo, vamos destacar aquela que é chamada de generativa. Ela gera novos conteúdos, com imagem, textos e músicas, a partir de um conjunto de dados de treinamento, seguindo os padrões aprendidos. Exemplo, ChatGPT, DALL-E, tutor do virtual do Aprimora, etc. Você consegue criar inclusive vídeos inteiros, você dá o tema e ele vai escolhendo imagens. Fica muito pobre, fica muito fraco. Mas se você começar a pagar as plataformas, elas vão te mostrar recursos mais sofisticados. Então realmente dá para você fazer coisas inimagináveis. Algumas obras de arte aí mexidas na internet são bastante pobres em termos de arte, mas assim visualmente exuberantes. E é generativa, né? Bom, a IA discriminativa, vamos tomar cuidado com essa palavra, classifica dados em categorias predefinidas com base em recursos específicos. É capaz de detectar objetos, reconhecer padrões, coletar, analisar e apresentar informações, ou seja, ela discrimina dados no bom sentido. Exemplos: reconhecimento facial, plataforma de aprendizagem adaptativa e plataforma de dados escolares. Muito bem. A IA reativa. Ela lida apenas com informações atuais e não mantém uma memória de dados anteriores. Ela toma decisões com base em regras predefinidas e não é capaz de aprender ou se adaptar a novas situações. Ela apenas reage à sua provocação lá, circunstancialmente. A IA baseada em conhecimento. Essa utiliza um banco de dados de conhecimento humano para tomar decisões e resolver problemas usando regras de lógica. Exemplos: no sistema de diagnóstico médico. Ela tem um certo número de dados, ela tem um conhecimento mais profundo de como relacionar esses dados
e ela faz um diagnóstico. Ele é perfeito? Confesso que não sei. Ele pode ter defeitos? Confesso que não sei. Bom, a inteligência artificial de aprendizado de máquina, que é chamado Machine Learning, ela consegue aprender e melhorar continuamente com base em seus dados. E ela consegue aprender, melhorar continuamente essa base de dados. Com o seu aprendizado, ele pode, aliás, relendo aqui, seu aprendizado pode ser supervisionado, não supervisionado ou por reforço. Exemplo, sistemas de identificação de e-mails spam, né? E a aprendizado profundo, que é a Deep Learning, é um subcampo do aprendizado, né, de máquina, utiliza redes neurais artificiais profundas para aprender representações de dados complexos. Exemplos, o reconhecimento de imagem em fala, tradução automática e processo de processamento de texto. IA de processamento de linguagem natural, a NLP. Deve ser Natural Language Process, né? NLP, que significa a mesma coisa que processo de linguagem natural. Se concentra na interação entre computadores e linguagem humana. Exemplo, os chatbots, assistentes virtuais, tradução automática e análise de sentimentos. Isso é tomado como inteligência natural. Inteligência autônoma. Ela é capaz de operar de forma autônoma e tomar decisões sem intervenção humana. Exemplos, carros. Outro exemplo, robôs autônomos, que não dependam de nós. Quais as mudanças a inteligência está gerando na educação? Olha, se por um lado a inteligência artificial tem trazido melhorias para o processo educacional, por outro ela também traz riscos e desafios para as escolas. Segundo o educador e mestre de informática Roger Finger, a inteligência artificial ajuda ou pode ajudar ao professor a elaborar questões, fazer o planejamento de aulas e avaliar o desempenho dos estudantes. Mas como que ela vai elaborar questões? Eu tenho para mim que questões são coisas que você deve... Existem questões muito diretas para treinar, para saber se você tem o conhecimento que lhe foi dado. Isso depende de memória e de algum entendimento. Agora, quando você faz questões de prova, que você conjuga dados para chegar a fatores ou situações em que o camarada tem que tomar uma decisão, eu não sei se a inteligência artificial tem maneiras de criar isso, porque isso demanda uma certa criatividade para explorar o universo de conhecimento do aluno. Eu possivelmente acho que pode ter. Eu não tenho esse conhecimento para saber dizer que sim. Eu até desconfio que não. Vamos em frente. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou que 40% dos professores usam o ChatGPT semanalmente para preparar aulas. 76% dos estudantes, dos docentes, e 65% dos alunos, ou seja, dos estudantes, concordam que a integração da ferramenta nas escolas será importante para o futuro. 75% dos estudantes acham que o ChatGPT pode ajudá-los a aprenderem mais rápido. 79% dos alunos preferem ter um professor que trabalhe com as novas tecnologias do que um professor que tenha medo delas. Muito bem. Para o aluno, a inteligência artificial facilita a pesquisa, a aquisição de conhecimento. Mas isso não significa a substituição do papel do professor. Pelo menos não por enquanto. Muito pelo contrário, ensinar os alunos a lidar com essa tecnologia é mais uma tarefa do docente na atualidade. Olha, isso seria meio relativo, porque você poderia ter um instrutor para mostrar como que você se relaciona com a máquina, como que você busca coisas na máquina. Ele seria apenas um tutor, um instrutor. E depois apareceria o professor que tentaria tirar aquilo que é subjetivo da educação,
que eu não sei se a máquina é capaz de fazer, né? Você, quando dá aula, você entra numa turma e dá aula de um jeito, de uma matéria. Na outra turma você dá aula de outro jeito, na terceira turma de um terceiro jeito. Isso não necessariamente é verdade, porque você traz o mesmo conteúdo, fala da mesma forma, faz a mesma impostação e tenta terminar a aula e começar a aula do mesmo jeito. Mas durante a aula aparecem outras coisas, fisionomias, perguntas, jeitos, o próprio tipo de personalidade da turma. Tudo isso te evoca a fazer trabalhos diferentes, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: como que uma máquina faria esse tipo de relação de dados e como que ela perceberia essa personalidade de turma para que ela pudesse retirar ou colocar um conhecimento mais profundo com objetividade e subjetividade, né? Então eu não tenho essa resposta, tá? São dúvidas minhas. Então ele está dizendo aqui que a tarefa do docente é ensinar. Eu acho que a tarefa vem de um tutor, de um instrutor e depois do professor. E depois ele se aprofunda e tenta fazer uma forma de se conjugar a matéria que não seja de maneira maçante ou repetitiva. Muito bem. Hoje, o papel do professor não é de mero transmissor de informações. Ele é um mediador e apoiador do processo de aprendizagem. Isso é fato. Da mesma forma, a atribuição da escola no que tange à formação dos estudantes é muito mais complexa que o fornecimento do conhecimento técnico. Ela deve desenvolver o raciocínio lógico, a empatia, a ética e o senso comum, o senso crítico, desculpa. E continue a leitura para compreender todos os benefícios e riscos. Vamos continuar. Muito bem. Ele vem com um título aqui agora, que é benefícios da IA para a educação. Então vamos ver se são de fato benefícios. Ensino personalizado. A inteligência artificial colabora para a personalização do ensino. As plataformas de aprendizagem adaptativa, por exemplo, coletam dados do usuário para adaptar o conteúdo ao ritmo e nível de proficiência dele, criando uma jornada de aprendizagem única. Certamente, a personalização do ensino é um dos principais benefícios, permitindo que os estudantes possam aprender no seu próprio ritmo e de acordo com as suas necessidades individuais. Além disso, a inteligência artificial pode auxiliar na identificação de problemas de aprendizagem dos estudantes, possibilitando que os professores possam oferecer um suporte e intervenções específicas, escreveu o cientista da educação João Fernando Costa Júnior. Novas ferramentas de pesquisa para os alunos. A IA generativa facilitou ainda mais o processo de pesquisa dos estudantes, o que antes exigia uma visita demorada a uma biblioteca, enciclopédias, muitos livros. Depois de uma leitura de minutos em alguns sites da internet, você resolve. Hoje pode ser resolvido em poucos segundos, depois de uma pergunta ao ChatGPT. Resta saber se o ChatGPT estaria dando definitivamente a resposta certa. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A diferença entre essa ferramenta e outras que vieram antes é que ela entrega tudo muito mastigado, explicou o Roger. Ela vai ser uma ferramenta de trabalho e estudo. Teremos que aprender a usar, mas também entender que ela não é perfeita, é o que eu estou falando. E também é o seguinte, vai ter muita coisa que vai ficar suprimida e muita coisa que o aluno pode pensar, poxa, não falou sobre isso, não falou sobre aquilo, né? Porque o aluno de repente está mais atualizado, de repente ele teve outras ideias, ou ele entendeu a coisa de outra forma. Então sempre vai ter uma forma de você discutir isso aí. Aprendizagem em qualquer hora, em qualquer lugar. Outra mudança que a IA trouxe para a educação, assim como outras tecnologias digitais, foi a oportunidade de aprender em qualquer lugar e a qualquer momento. Embora a informação não seja sinônimo de conhecimento, isso é verdade, com certeza ela é uma integrante importante do processo de conhecimento. Você primeiro tem que se informar, conjugar as informações, criar uma narrativa, um histórico. Esse histórico você absorve, desconfia, pesquisa, pergunta, né? Supera suas dúvidas, aí você tem um construto que a gente pode chamar de conhecimento.
E com essas ferramentas em mãos, você que fica muito mais fácil para você aprender sobre os vários assuntos, desde curiosidades a fatos históricos até pensamentos predominantes de uma escola filosófica. Em tese, sim. Conexão com outras culturas e idiomas. Outra vantagem da inteligência artificial na educação é a conexão facilitada com outras culturas e idiomas. Os novos sistemas de tradução baseados na inteligência artificial estão conseguindo produzir resultados mais precisos, o que permite acesso a literaturas estrangeiras, a comunicação em tempo real com estudantes e profissionais de outros países. Isso aí é fato, né? Automação das avaliações. O processo de avaliação escolar também é beneficiado com a inteligência artificial. As plataformas escolares coletam dados de aprendizagem dos estudantes por meio de atividades, leituras e testes online. O sistema não só dispensa a correção manual das avaliações, como também gera feedbacks automáticos para os alunos e relatórios de resultados para os professores e gestores da escola. Eu acho isso um pouco automatizado e técnico. Eu acho que a resposta do professor olhando para o aluno e avaliando ele especificamente é uma coisa muito mais rica do que um sistema de avaliação padronizado. Isso é um pensamento meu, tá? A inteligência artificial pode ser utilizada para reduzir os custos do ensino através da automação dos processos de avaliação. Outra porcaria. Porque quando você lê a questão de um indivíduo e ela está escrita, e não é só múltipla escolha, a leitura, às vezes, diz de algo que tem algum conhecimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive um aluno, que eu sou professor de física, né? Fui a vida toda, e matemática. Eu tive um aluno que ele era muito inteligente, então ele fez uma prova lá e acertou todas as questões da física sem usar as formulações matemáticas, aquelas que eram conceituais. Ele trabalhou otimamente, aquelas que tinham conceitos baseados em formulações matemáticas, ele driblava esses conhecimentos, mas chegava à resposta certa. Aí eu falei com ele: como é que eu posso te responder se você fugiu totalmente aos gabaritos, né? Ou seja, as formas de resposta à questão, e escreveu apenas o que estava pensando. Ele falou: bom, deixa eu explicar. Aí ele chegou, explicou, e realmente o raciocínio dele era inteligente, ele tinha entendido o conceito. Só que ele não conseguia fazer isso na matemática, o que facilitaria um pouco a vida dele. Ele comparou valores, inclusive chegou a resultados sem usar as formulações matemáticas, os resultados estavam corretos. Então eu falei com ele: olha, eu vou te dar nota boa, mas você desconhece uma ferramenta que é uma linguagem que facilita a vida de todo mundo, e o que é melhor, você consegue se comunicar com outras pessoas com essa ferramenta. Então você vai ter que desenvolver isso aí, porque eu não sou a única pessoa que você vai prestar uma prova ou um concurso. Então o que significa isso? Essa correção, ela foi uma correção baseada no conteúdo de competência e capacidade daquele aluno. Como que uma inteligência artificial vai fazer isso? Não vai fazer, porque isso aí é uma coisa que entra na subjetividade, certo? Bom, você pode dizer assim: mas você está citando um caso. Olha, eu vou te falar uma coisa: avaliar caso a caso de alunos, pessoas diferentes que estão em construção, é tarefa da educação. Então essa automatização aí, ela vai passar uma régua. É por isso que eu não acho isso muito interessante. Eu acho que ela vai ter que crescer para poder fazer avaliações mais personalizadas. Porque você está educando um indivíduo, você não está educando uma massa de pessoas. Cada indivíduo tem uma visão do mundo, né? Bom, a inteligência artificial pode ser utilizada para reduzir os custos de ensino através da automação, coisa que eu discordei aí, embora saiba que em alguns momentos isso seria realmente viável. Gestão escolar Data Driving. Relacionado ao último tópico, a inteligência artificial da educação favorece o Learning Analytics, ou seja, a análise que aprende, né? Isso porque as plataformas educacionais coletam, analisam e apresentam dashboards intuitivos diversos sobre dados sobre estudantes. Um dashboard, olha só, intuitivos da sua parte, não da parte da máquina. Nível de engajamento da plataforma, quantidade de atividades feitas, páginas lidas ou tempo de videoaula assistida por aluno, que eu acho que tem um significado até certo ponto.
Frequência escolar, que também tem significado até certo ponto. Nível de proficiência por componente curricular. Tudo bem. Perfil socioemocional e comportamental. Isso aí é interessante. Área de conhecimento com maior e menor desempenho. Também acho interessante. Ter clareza sobre essas informações auxilia a escola no acompanhamento pedagógico e no combate à evasão. Acho temerário fazer esse tipo de afirmação, porque ainda é uma coisa mecânica. A análise de dados de desempenho e comportamento dos estudantes pode ajudar a identificar alunos que estão em risco de abandonar o curso ou que, enfrentando dificuldades específicas, permitindo que a instituição ofereça suporte personalizado e intervenções mais eficazes, indicou João Fernando. Quer dizer, a análise de dados pode favorecer isso aí. Eu vou acreditar nisso, embora tenha uma interrogação bem grande sobre isso aí. Risco da IA na educação. Bom, na hora que ele falou dos benefícios, eu coloquei uma porção de senões, né? Agora nós vamos falar dos riscos. Por que eu coloquei senões? Porque eu trabalho com educação e eu sei que não é uma coisa linear. Não é preto no branco, não é alto e baixo. Nós estamos tratando de pessoas. Pessoas são diferentes diante de conteúdos. Se você só está pensando no conteúdo de acordo com o tempo do indivíduo, conteúdo não é a única coisa que você passa para o indivíduo. O aprendizado, para você ter uma ideia, o aprendizado humano é estar com alguém. Você aprende na fisionomia dele, você aprende no andar dele, você aprende na fala dele, você aprende na sequência da fala, você aprende nos barulhos que estão em volta, no local onde é que você está. Tudo isso gera contextos objetivos e subjetivos, né? Você pode ouvir a mesma coisa de duas pessoas diferentes, acreditar na primeira e não acreditar na segunda. O que significa isso? Depende da sua subjetividade, depende da sua relação de intersubjetividade que você tem com essa pessoa. Portanto, as avaliações, os aprendizados, eles são muito ricos. Existem muitos pontos subjetivos. Será que nós conseguiríamos colocar todos esses pontos dentro da máquina para que ela possa analisar essas subjetividades? Então, eu sinceramente não sei se isso é verdade, mas vamos lá. Eu acho que eu pulei um ponto aqui, pera aí. Facilitação de plágio. Em geral, esse aí é um dos problemas. Em geral, as ferramentas de inteligência artificial generativa não citam fontes de seus dados. Isso é uma coisa complicada, porque você pode citar, por exemplo, um texto de origem minha, baseado em minha pesquisa, como uma realidade factível, ou que, vamos dizer que ela seja factível, seja atual, seja real, mas você não está me dando crédito. E afinal de contas, quem estudou fui eu, né? Eu sou pago ou não pago por pesquisas que eu faço, né? Eu devo sobreviver, portanto eu posso ganhar com aquilo que sei fazer. E você não me dá crédito é uma sacanagem, né? Por isso, ao utilizar textos ou imagens gerados por essas ferramentas, o usuário pode facilmente cometer um plágio. Você pode reproduzir um texto completo de alguém, sem que você perceba. Porque você acha que a máquina está gerando um texto ali. E se a máquina está gerando um texto e não é você, eu acho que você não está demonstrando uma certa capacidade, que é a capacidade de criar um texto a partir do seu conhecimento. Em 2023, no Reino Unido, pelo menos 146 universitários tiveram seus exames zerados após a detecção de plágio nos trabalhos acadêmicos devido exatamente ao uso do ChatGPT. Muito bem. É importante lembrar que o plágio é a cópia integral ou parcial de uma obra de forma direta ou indireta. Trata-se de uma prática criminosa conforme o artigo ou lei número 9.610 da nossa Constituição. Para evitar essa conduta, os alunos devem perguntar às ferramentas de IA quais forem ou foram suas fontes usadas, ou pesquisá-las manualmente, se for o caso, e depois citá-las em seus trabalhos. Eu sempre procuro citar. Eu sei que aqui eu não estou fazendo nada muito sério, mas assim, eu acho legal, acho bacana eu citar a fonte. Porque olha só, ao citar uma publicação, eu estou dando uma referência de onde você conseguir aquele arquivo, que às vezes você quer ler isso aí, não quer ficar ouvindo eu falar, e às vezes você quer ler e refletir, e às vezes você quer saber quais são mídias confiáveis para você ler matérias importantes com boas análises. Modéstia à parte, é isso que eu tento fazer, não sei se eu consigo, mas as que eu procuro, em geral, são boas. Quer dizer, eu estou trabalhando para essas pessoas.
o ideal seria que você tivesse noção, ao eu falar aqui, daquilo que eu estou falando. Eu acho justo que você fica com uma relação de coisas com você. Esse cara pesquisa lá no site do Educacional, esse cara procura lá pesquisa lá no Outras Palavras, pesquisa lá no Jacobina, pesquisa no Carta Capital, etc. Nexo, Jornal, Medium, tal. É interessante, né? Para evitar essa conduta, os alunos devem perguntar, então, as ferramentas de onde ele trouxe aquilo. Já o professor precisa conscientizar os estudantes sobre plágio, orientá-los quanto à maneira correta de citar autores e, principalmente, verificar se não é plágio, né? Isso não é muito fácil não, hein? Desinformação e disseminação de notícias falsas. Sabe por causa de quê? O plágio ele pode estar no meio de um texto. Um parágrafo inteiro de um texto já seria plágio de um outro. Não apenas o texto todo, né? Pode ser entendido dessa forma, né? Assim como uma imagem sem direitos autorais, né? Desinformação e disseminação de notícias falsas. As ferramentas de pesquisas alimentadas pela inteligência artificial geram baseado em seus bancos de dados. Olha, tem de tudo ali, né? Você tirou dali, você tem direito sobre aquela imagem? Então, olha bem, elas são treinadas para emitir respostas verossímeis que reúnem elementos frequentemente citados por diversas fontes. Porém, nem sempre essas informações são verdadeiras. O próprio ChatGPT, em sua tela inicial, alerta o usuário: cheque seus fatos. Embora tenhamos garantias, o ChatGPT pode nos fornecer sim informações imprecisas, porque ele fez um peneiramento lá e pegou coisas lá que não batem, né? Já os softwares geradores de imagem facilitam a propagação de imagens falsas, como aconteceu com a foto do Papa Francisco vestindo um casaco branco e do Donald Trump sendo perseguido por policiais, ambas mundialmente disseminadas, o que não estava acontecendo. Por isso, é necessário ensinar as crianças a checarem as informações em fontes confiáveis, reconhecerem imagens falsas com algumas técnicas específicas. Os estudantes precisam desenvolver o senso crítico para avaliar esses conteúdos gerados pela inteligência artificial. Bom, um outro problema da inteligência artificial, quando você dá acesso a alguns estudantes, é que alguns não terão. A Unesco alertou para o uso intensivo de tecnologias digitais, incluindo a inteligência artificial, por agravar a desigualdade da educação. Sim, setores da sociedade têm mais investimento nisso aí. Grupos desfavorecidos possuem menos aparelhos, estão menos conectados à internet, até por causa dos dados, e têm menos recursos em casa. O custo de boa parte das tecnologias está diminuindo rapidamente, não resta dúvida, mas ainda são elevadas para grupos. E outra coisa, se você pensar em mais de uma tecnologia, de repente, por mais barato que esteja, elas não cabem todo dentro do salário do cara, ou da família do cara. Núcleos residenciais com melhores condições podem adquirir tecnologia de primeiro, o que lhes dá vantagem e aumenta a disparidade, afirmou o relatório de monitoramento global da educação de 2023. Como a maioria das ferramentas de inteligência artificial só funciona online, a conexão da internet é um desafio definitivo, né? Além disso, nem todos os estudantes possuem dispositivos celulares, notebooks e tablets e habilidades digitais para acessar essa tecnologia, quando não tem dados permanentes ou dados estendidos, de forma que eles possam acessar muitos conteúdos. Dependência excessiva. Há também estudantes que acostumam demais com as ferramentas de inteligência artificial e dependem exclusivamente delas, passam a não fazer mais nada sozinhos, o que por si só demonstra que eles não estão sendo educados, que eles estão repassando um conhecimento da máquina direto para o professor a título de que foi pesquisa deles. O que ele reteve daquilo e qual a relação que ele teve com a vida dele. A curiosidade e a vontade de estudar, descobrir e explorar são essenciais para a aprendizagem. As inteligências artificiais generativas, são aquelas que geram texto e imagem, podem enganar muito facilmente, trazer um certo sentimento de preguiça no desenvolvimento educacional. Eu acho que muito.
Outra coisa, uma aprendizagem mecânica. A associação a essa dependência excessiva, o uso intensivo de internet artificial pode levar a uma aprendizagem mecânica marcada por repetições e reproduções de textos, sem reflexão profunda. Eu chamo isso de criar narrativa, criar história, criar a sua imagem, a sua ideia. Acho isso bastante provável e bastante perigoso. Discriminação. Os conteúdos gerados por inteligência artificial geralmente reproduzem preconceitos discriminatórios, porque eles fazem uma busca na sociedade e tem pedaços de textos aí que são errados, mas que aparecem ali. Os conteúdos gerados por inteligência artificial frequentemente reproduzem preconceitos. Um teste realizado pelo Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça do Senado Federal mostrou que 77% dos resultados na busca da internet por homem-foto eram imagens sempre de pessoas brancas. Ou seja, homem-foto, homem é só branco? Não existe homem negro, pardo, vermelho, amarelo? Na pesquisa de mulher-foto, a porcentagem aumentou para 92%. Então, eram sempre mulheres brancas, de preferência de olhos claros. O algoritmo e a inteligência artificial por trás dos mecanismos de busca apresentam homem padrão e mulher padrão. E qual que é o homem padrão e mulher padrão aqui no Ocidente? São os brancos, né? Violação da privacidade. Outro fator é a violação dos estudantes e educadores. Os dados coletados e analisados por inteligência artificial podem incluir informações pessoais como endereço, histórico de compras e histórico de navegação. Isso é perigoso, se cair na mão de terceiros, né? Segundo o relatório de monitoramento global da educação em 2023, 89% dos 163 produtos de tecnologia educacional recomendados para a aprendizagem das crianças durante a pandemia do Covid, né, tinham a capacidade de monitorar ou de monitorarem as crianças fora do horário escolar ou do ambiente educacional. Ou seja, o estudante sair de lá com o espião monitorando ele. Para quê? Para fornecer cidades de preferência de um conjunto de pessoas, etc, etc. Segundo o relatório de monitoramento global, 163 produtos de tecnologia educacional recomendados para a aprendizagem de crianças durante a pandemia Covid-19 tinham capacidade de monitorar ou monitoravam as crianças. Preste atenção nisso, repetir por causa disso. Além disso, dos 39 dos 42 governos que ofertam educação online, durante a pandemia vieram ofertar, promover os usos que arriscaram ou infringiram os direitos de privacidade das crianças. Complicado. Então, os pais têm que tomar muito cuidado. Em tempo de educação com inteligência artificial, ela precisa ser mais personalizada, ela precisa ser autoral e criativa, ela precisa ser crítica e checadora de informações. Você não pode traduzir tudo, passar a achar que está tudo certo. Ética, responsável, agilidade e eficiência. Ela tem que ser humana e inteligente socioemocionalmente. Não sei como que a máquina vai conseguir fazer isso, então você tem que prestar atenção nisso como educador. E ela tem que desenvolver competências pessoais, ele aqui falou digitais, eu acho que pessoais também. Ela tem que pesquisar quais são as suas tendências, se ela for capaz de fazer isso. Exemplos de inteligência artificial na educação, mais as melhores práticas. Tem aqui o ChatGPT, né? E como mencionamos anteriormente, o ChatGPT pode ser incorporado no processo de pesquisa para obter informações rápidas. E ele é uma ferramenta útil para corrigir erros gramaticais, receber sugestões de melhoria de conteúdo de um texto, aperfeiçoar argumentações, obter novas ideias, resumir textos compridos, que é muito complicado, né? Simplificar textos complexos, traduzindo algumas sequências de fala. Não sei se ele consegue fazer isso de maneira satisfatória, confesso que nunca fiz isso com ele. Aplicar um tom de voz em um relato. Saiba mais sobre os desafios e as oportunidades do ChatGPT assistindo um vídeo que ele deixou aqui na página, né? Aplicativos de rota. Os aplicativos de rota também utilizam inteligência artificial para calcular o tempo de viagem, identificar engarrafamentos, sugerir caminhos alternativos. Essa ferramenta pode enriquecer aulas de física e de matemática em exercícios de velocidade e distância, além de enriquecer a visão dos alunos sobre a questão de como que trabalha-se as rotas. Na aula de geografia, por meio de recursos de vista panorâmica em 360 graus, por exemplo, a turma pode fazer um tour virtual
em outros países e regiões. Realmente é um ganho, eu já fiz isso. Plataforma Aprimora. A Aprimora é a plataforma adaptativa desse pessoal aqui da educacional. Ela utiliza inteligência artificial generativa e discriminativa, ela coleta dados sobre o aluno, como o seu progresso de atividades, e daqui para frente eu não vou ler porque é uma propaganda deles, que eu acho bacana falar. Plataforma de gestão escolar, ela promove relatórios e aqui ela faz um convite: leve o poder da inteligência artificial para a sua escola. Bom, eu me apoiei aqui na plataforma educacional para fazer uma leitura e fazer as críticas. É uma leitura até certo ponto superficial, já tive textos sobre inteligência artificial mais profundos, mas acho que é interessante. Essa não é a última vez que nós falamos de inteligência artificial e educação, e nem foi a primeira, porque tem um vídeo aí para trás, embora esse vídeo seja um pouco mais profundo, que nós falamos aí da questão cultural. Então nós vamos voltar a questões culturais, vamos voltar a questões de dados, vamos voltar a questão de plágio, questões de segurança, vamos voltar às questões educacionais da inteligência artificial, porque esse assunto ele está se tornando inesgotável e ele está no nosso dia a dia. Eu agradeço a sua atenção, eu espero que você tenha gostado desse texto e vamos terminar por aqui porque ele acabou ficando muito grande. Até o próximo programa, pontuando com alguma ideia que nós acharmos muito interessante. Até lá. Obrigado.